Olá, começa agora o Rumos e Desafios. Nesta série Eleições 2018, nós estamos conversando com todos os candidatos ao Senado, ao governo do Estado de São Paulo e à presidência da República. Dessa forma, a Universidade Santa Cecília e a Santa Cecília TV mantêm a sua tradição democrática de abrir espaço para todas as tendências e permitir que todos os candidatos venham até aqui, se mostrem e mostrem as suas ideias. O convidado de hoje tem 61 anos, é administrador, foi prefeito de Araraquara, eleito e reeleito, e hoje se coloca à disposição para o Senado pelo MDB. Marcelo Barbieri, seja bem-vindo. Muito obrigado, Gustavo. Agradeço à Universidade de Santa Cecília pela oportunidade que está permitindo a todos os candidatos democraticamente, e isso é muito importante, valoriza muito o processo de debate eleitoral e que as pessoas possam se expor, como você falou, e apresentar suas propostas. Certamente. Não estava nos seus planos esse ano uma candidatura ao Senado, né? É conhecida a história da sua candidatura, mas eu queria que você falasse um pouco mais. Bom, eu estou na política há muitos anos. Eu comecei muito jovem, aos 20 anos, eu me filiei ao MDB em 76, tenho 42 anos no mesmo partido, fui da Juventude, fui candidato estadual no governo do Montoro, participei do governo do Franco Montoro. Depois eu voltei para a minha cidade, Araraquara, onde eu nasci, onde eu vivo, minha família está lá há mais de 100 anos. E aí fui eleito deputado federal em 90, reeleito em 94, reeleito em 98 e ainda fiquei em 2005, 2006, era suplente, assumi o 4º mandato como deputado federal. Depois voltei a Araraquara e fui eleito em 2008 prefeito. Depois reeleito e terminei em 2016. Aí o presidente da Associação Paulista de Municípios, o Carlos Cruz, que foi vice-prefeito de Campinas e presidente da União dos Vereadores do Estado de São Paulo, me convidou para ser o vice-presidente da Associação Paulista de Municípios. Como eu sempre tive uma luta muito municipalista, fui presidente da Associação Regional dos Prefeitos da minha região, da região central de São Paulo, eu gostei muito disso, porque eu gosto muito da luta municipalista, né? Porque eu acho que as políticas públicas se fazem mesmo efetivamente nos municípios. E aí eu estava realmente atuando nessa área, e aí o presidente da República me chamou para ajudá-lo na parte de apoiamento aos prefeitos. E eu atuei no Palácio do Planalto durante 6 meses, vendo lá as reivindicações e negociando aquilo que o governo federal poderia atender às prefeituras. Aí o pessoal me pediu para que eu viesse, me desincompatibilizasse e viesse aguardar a decisão da chapa majoritária. Havia uma possibilidade de eu ser o vice-prefeito do SCAF. Vice-governador do SCAF? Prefeito não, vice-governador, né, do SCAF, e acabei não sendo porque há uma mudança na lei eleitoral, na questão do fundo eleitoral, em que a mulher tem que ter 30%. Então, uma chapa composta com uma mulher aumenta o recurso da campanha, o que é justo, né? Então, a Carla foi escolhida, Tenente Coronel Carla, lá da região de Jundiaí, ela era chefe do comando lá da Polícia Militar, e ela foi escolhida para ser a nossa vice. E nós tínhamos a Marta Suplicy como nossa candidata, além da Cidinha, que já esteve aqui com vocês. Aí a Marta, no último dia 4 de agosto, achou que não deveria ser mais candidata, não quis mais ser, abriu mão. E aí o Paulo Scaff e o presidente do partido, Baleia Rossi, me convidaram para ser o candidato a senador. E eu aceitei até porque eu gosto de desafios, né? Foi assim a minha primeira eleição de deputado federal. Eu não era candidato, acabei saindo a deputado federal, nunca tinha tido mandato e acabei ganhando. Espero que aconteça a mesma coisa aqui, eu ganho o Senado. Essa experiência toda ele credencia, afinal de contas, né? É verdade. Como é que está sendo a campanha? A minha campanha é uma campanha municipalista, como eu falei. Quer dizer, eu tenho procurado muitos prefeitos, vereadores, presidentes de Câmara, vice-prefeitos, diretores e secretários municipais, porque as teses que eu estou defendendo para levar para o Senado são municipalistas, né? A necessidade da reforma tributária, principalmente na saúde. Hoje os municípios atendem 30% do SUS no país e recebem 15% da verba do SUS. Hoje, o bolo da tributação é distribuído da seguinte forma: 80% no governo federal, 15% com os estados e só 5% nos municípios. Então é essa a realidade que eu quero mudar, que eu quero transformar, e esse é o discurso que eu tenho levado aí nos municípios que eu tenho visitado. Eu visitei hoje, até hoje, participei, passei, encontrei mais de 300 municípios hoje do estado de São Paulo em um pouco mais de um mês de campanha. Então, a minha visão é a visão de que a gente tem que levar uma proposta. Ele está no meu site, quem puder acessar, é www.marcelobarbieri151, que é o meu número, .com.br, onde eu apresento aquilo que eu penso. Por exemplo, os municípios são responsáveis pelas creches, pela educação infantil de 0 a 5 anos, ou de 0 a 4 anos, dependendo do município, é responsabilidade do município. E muitas vezes o município não consegue ter o recurso para fazer a manutenção das creches e ampliar a vaga de creches.
Eu fui prefeito e eu tinha 2.500 vagas que faltavam no meu município e ao longo de 4 anos, no primeiro mandato, consegui cumprir a meta junto num acordo com o Ministério Público da Infância e da Juventude e o juiz da Infância e da Juventude no meu município e consegui construir 2.500 vagas e com isso atendi a demanda de creches e isso me deixou muito feliz. Mas, por outro lado, o custeio das creches é muito pesado. Você construir é uma coisa, a manutenção é alta. Então, nós precisamos mudar Você isso. já foi prefeito, essa é uma questão importantíssima, né? Fundamental. O dinheiro para construção, para inauguração de novos equipamentos é uma coisa. É sempre maior do que o dinheiro para manutenção deles depois, né? Exatamente. Tem aí o Museu Nacional que sofreu com a falta de manutenção recentemente. E a grande questão é a manutenção também. Então, a minha luta vai ser mudar algumas coisas. Por exemplo, a lei que tira o dinheiro do Fundeb, ele retira 20% do FPM e, teoricamente, para acrescentar aos 25% da educação. Nos municípios menores, como é per capita, a distribuição do Fundeb é por número de alunos. Muitos municípios pequenos, com menos de 10, 15 mil habitantes, acabam não recebendo o retorno desses 20%. Então é algo que eu pretendo mudar através de lei. Quer dizer, propor uma lei em que os municípios menores eles têm que também fazer manutenção das creches, ampliação das vagas, e eles acabam não tendo recurso para isso, porque não tira os 20% do FPM, mas não volta todo. Ele volta menos do que aquilo que é contado pelo número de alunos. E eu, como fui presidente da Associação de Municípios e vice-presidente da Associação Paulista, eu convivi muito com os prefeitos de cidades pequenas, que precisam realmente de um suporte, de um apoio, além das cidades médias e grandes que também precisam. A questão municipal, se você pegar Santos, a região que nos assiste, você vai ver que há demandas muito fortes que os prefeitos têm e precisam de um suporte. Por isso que a minha candidatura é municipalista. Eu quero ser o representante do Estado e dos municípios. Quando a gente ouve falar em municipalismo, eu penso principalmente em Câmara dos Deputados, que é uma tradição. No Senado, tem aquela questão do senador defender o Estado. Como é que fica isso? Olha, Gustavo, o Estado não é um Estado. O Estado é o Estado e 645 municípios. Né? São Paulo é o Estado de São Paulo, que, aliás, o Montoro dizia, é uma ficção, né? O Estado é uma ficção. As pessoas moram nas cidades, né? As pessoas moram nas cidades. Nós estamos em Santos, né? Quem mora na capital de São Paulo, mora na capital de São Paulo, não mora no Estado. O Estado é uma ficção, mas as pessoas vivem nos municípios. Então é evidente que realmente falta isso de um olhar de um senador que tem uma visão que leve em conta os municípios. Por exemplo, dos atuais candidatos, pelo que eu vi aqui são 18 candidatos, nenhum foi prefeito, a não ser eu, e nenhum tem essa visão municipalista, a não ser a minha candidatura. Então a minha candidatura ela se diferencia das outras, isso que eu proponho no meu site, compare as minhas propostas com a dos outros candidatos. Eu acho que o eleitor tem que votar conscientemente. Ah, mas é Senado, mas tem propostas que podem ser levadas no Senado. O Senado é uma casa legislativa de grande importância na questão tributária. Todas as decisões tributárias têm que começar no Senado. É ali que é a casa da repartição. Por quê? Porque representa os estados. São 3 para cada estado. Nós vamos renovar 2 agora. Cada um de nós vai poder votar em 2 senadores por São Paulo. Então, a nossa visão é que o eleitor tem que conhecer o que cada candidato a senador tem a mostrar. E eu peço, conheçam minhas propostas, entrem no meu site, vejam lá o que eu falo sobre creche, sobre saúde, sobre habitação, sobre bebê, sobre gravidez. Eu tive a experiência de construir uma maternidade municipal quando eu fui prefeito, porque havia uma grande mortalidade infantil de recém-nascidos no meu município. Nós fomos alertados pelo então secretário da Saúde, Barradas, que já falecido, foi um excelente secretário da Saúde, e eu fui obrigado a reabrir uma maternidade que havia sido fechada e que houve um incremento fortíssimo de mortes de recém-nascidos. Então eu desenvolvi toda uma política de queda na mortalidade infantil, tirei de 14 por mil para 8 por mil, e não tive nenhuma morte materna durante o período que eu inaugurei, após inaugurar essa nova maternidade, que está lá até hoje, com índice de aprovação de 95% de ótimo e bom pelas mães que usaram o sistema. E qual foi a lógica? A lógica foi inverter. Antes você tinha quase 70% de cesariana para 30% de parto normal e hoje temos 65% de parto normal para 35% de cesariana. Então caiu a mortalidade materna, despencou, e também a mortalidade infantil, porque o parto natural é o que cria melhores condições do nascimento e de recuperação da mãe. Mas para isso você tem que criar toda uma maternidade com estrutura, com banheira, para a mãe se quiser ter o bebê dentro da água. A mudança cultural também, mudança né? cultural. É. A mulher aguentar um pouco a dor, embora hoje há paliativos para dor também, hoje já há o parto normal sem dor, porque há vários mecanismos tecnológicos na medicina que permitem a mulher ter o bebê naturalmente, sem a dor do parto, que é uma dor, a gente sabe, a gente não é mulher, mas eu tive 4 filhos com a minha
minha companheira, as minhas mulheres, né? Minha mulher atual teve 2 filhos, e eu sei como é que é duro, né? Eu estava lá junto na hora do parto. Isso é uma coisa que nós temos que mudar no Brasil. Então eu pretendo fazer um projeto chamado Bebê Feliz, que tem o pré-natal obrigatório em todos os lugares do país, uma lei que eu quero propor, desde o momento que se identifica a gravidez. Porque o problema da gravidez é o seguinte: se chegar na hora, não teve acompanhamento, for gravidez de risco, a chance de perder o bebê é muito grande e perder a mãe também. Sim. Se você tem um acompanhamento e vai vendo, essa é uma gravidez de risco, você chega ao momento do nascimento preparado para enfrentar a gravidez de risco. Então nós temos que ter propostas que olhem com muito carinho para os nascimentos, para a gente não perder vidas. É muito importante que aqueles que se propõem a ter filho possam tê-los com qualidade, com garantias, porque hoje não é mais aquilo, que a família tinha 5, 6, 7 filhos. Sim. Hoje, para ter 1 ou 2 já é um caso já que, né, mais que 2, então é muito difícil. Então, as coisas estão mudando. Então, nós temos que pensar como que a legislação tem que se adequar a essa nova realidade. Estamos chegando já no finalzinho do primeiro bloco, mas eu queria encerrar esse capítulo municipalista da nossa conversa falando sobre pacto federativo, de que forma que ele precisa ser revisto justamente para beneficiar os municípios. Olha, eu aí quero te dizer o seguinte, Gustavo, você tem que defender os municípios e também o estado de São Paulo. São Paulo é quem mais perde na guerra fiscal. São Paulo tem índices de alíquotas de ICMS maiores que os outros. Então, muitos estados põem lá 4%, quando São Paulo é 18%. Então, leva a indústria para lá, tira os empregos de São Paulo. Nós precisamos equalizar isso, nós precisamos dar fim. Isso eu estou falando muito com o Paulo Scaff, nós estamos muito sintonizados aí na visão de que nós temos que buscar um entendimento através do Senado para acabar com a guerra fiscal. E ao acabarmos a guerra fiscal, nós vamos criar condições de que São Paulo, que é o maior mercado consumidor individualmente do país, possa abrigar empregos, abrigar novas empresas. E a minha visão é que isso tem que ser levado ao interior. Nós precisamos interiorizar a indústria. Nós temos que levar a indústria mais para o interior de São Paulo. Uma coisa que eu fiz como prefeito. Levei várias indústrias para o meu município, fui buscá-las, fui à Alemanha, fui à Coreia, fui ao interior do Rio Grande do Sul, trouxe indústrias que estão lá instaladas, porque nós buscamos realmente atrair. Então, a minha visão é que, ao fazermos a reforma tributária no país, equalizando a questão do ICMS, a gente possa atrair novos investimentos e interiorizar esses investimentos. Isso vai gerar mais receita também para os municípios. Fora isso, nós estamos lutando muito, como já conseguimos fazer, que o ISSQN tenha esse patamar mínimo de 2%. Antes não tinha. Então, tinha municípios que não cobravam ISSQN. Hoje, no mínimo, é obrigatório os 2%. E nós temos aí ainda não implementada a linha de aplicação do ISSQN sobre, por exemplo, cartão de crédito. Hoje o cartão de crédito ainda está recolhendo o ISSQN na sede da empresa, não aonde é praticada a operação comercial, o que é absolutamente errado. Você tem o ISSQN é territorial. Então, se eu venho a Santos e uso meu cartão de crédito, o imposto que eu gerei com o uso desse cartão de crédito tinha que ficar em Santos, não na sede da minha bandeira do meu cartão. Isso é uma coisa que nós conseguimos aprovar no Congresso, mas que está parado no Supremo Tribunal Federal. Então é uma luta que nós vamos ter que empreender no Senado para que prevaleça essa política de municipalização dos serviços. E o ISSQN é uma parte fundamental da receita dos municípios. Esse é Marcelo Barbieri, candidato do MDB ao Senado. O Rumos e Desafios vai para um rápido intervalo, a gente volta já. O Rumos e Desafios está de volta. Hoje a gente conversa com Marcelo Barbieri, candidato do MDB ao Senado. Marcelo, além da tua candidatura, você trabalha pela eleição do candidato à presidência do teu partido, sim, Henrique Meirelles, e pelo Paulo Scaff aqui no estado de São Paulo. A candidatura do Henrique Meirelles ainda não decolou. Bom, como é que você vê esses 15 dias que a gente tem aí até a eleição? Todo respeito aos outros candidatos, o Meirelles está demonstrando que é o mais bem preparado para assumir a presidência da República. Está se mostrando um candidato com clareza de ideias, com noção das coisas, uma pessoa que tem experiência, que tem noção de economia. O que me preocupa muito é que você possa escolher alguém lá que não saiba coordenar a economia do país, que já tem dificuldades. E o Brasil não é um país qualquer, né? É o 5º maior país em território, 4º maior em território, 5ª economia do mundo, quer dizer, é uma coisa complexa. Então, eu acredito no Meirelles, eu acho que o Meirelles mostrou capacidade, não é à toa que o Lula o chamou para ser presidente do Banco Central, o Michel o chamou para ser ministro da Fazenda, e
quando esteve nesses postos, mostrou competência, mostrou capacidade. Acho que o Meirelles hoje está num processo de conhecimento. A população não o identificava como um político, sempre o identificou como um técnico. E ele está mudando o perfil. Está se tornando um político, na medida que foi candidato a presidente com o apoio do MDB, eu votei na convenção, votei no nome dele, porque eu sou delegado à Convenção Nacional, e estou acreditando que as propostas que ele está apresentando são muito claras. A campanha dele está sendo muito elogiada por pessoas que falam para mim, pô, a melhor campanha está sendo do Meirelles. Muita gente comenta isso. Bom, então vota no Meirelles, né? Então estamos aí na expectativa ainda, tem 15, 16 dias para definição. Pode haver mudanças, a gente sabe que é uma eleição volátil, nós estamos tendo várias mudanças aí ao longo do caminho e há uma expectativa favorável ao Meirelles, nós estamos apoiando o Meirelles, eu, o Paulo Scaff e os demais colegas do MDB, estamos todos aí muito firmes com o Meirelles. Aqui no estado de São Paulo, ao contrário, o Paulo Scaff lidera nas últimas pesquisas divulgadas, né? Está sendo uma campanha vitoriosa aqui. O Paulo Scaff está fazendo uma campanha limpa. Eu disse outro dia, numa reunião que nós fizemos, eu falei, olha, Paulo, para mim está sendo uma alegria participar da sua campanha, porque está sendo uma campanha leve. Uma campanha que só leva proposta, que não está agredindo ninguém, que não fala mal de ninguém. Isso é muito positivo, sabe? Quando você sente que você tem uma motivação para fazer a campanha, para defender a proposta dele. Quer dizer, eu quando prefeito, eu fiz o sistema SESI nas minhas escolas municipais. Sucesso absoluto. Implantei o sistema SESI em todas as escolas do meu município. Fiz um convênio com o Senai que treinamos 7.800 trabalhadores que eram cortadores de cana, que acabou o corte da cana na minha região, porque foi proibida a queimada, e levamos esses 7.800 trabalhadores para a construção civil. Sucesso absoluto. Então, a convivência que eu tive com o Paulo nessas duas áreas, na área de treinamento para trabalho e na área de educação, me levam a crer que ele tem a melhor proposta hoje para o governo do Estado de São Paulo, e ele está apresentando as propostas na saúde, na educação também, no desenvolvimento de emprego. Então, eu estou percebendo um crescimento do Paulo. Sabe, eu estou andando muito, eu sou o candidato dos municípios, eu tenho que visitar os municípios. E aonde eu estou indo, e eu já desde que eu fui escolhido candidato a senador, foi na primeira semana de agosto, até agora, eu percebi uma mudança em alguns lugares que eu passei no começo e passei agora, em que eu sinto que o Paulo cresceu. Que o Paulo está crescendo, está tendo uma empatia com o eleitor de São Paulo, fala, poxa, vamos fazer uma mudança com responsabilidade, porque o mesmo partido já está governando há 24 anos. Então vai ser uma mudança de alguém que fala coisas coerentes, que tem uma noção das coisas, que tem uma experiência de gestão. Então eu estou acreditando muito que o Paulo vá ao segundo turno, nós estamos trabalhando, não estamos de sapato alto, como se brinca, né? É um mau conselheiro, sapato alto e salto alto em eleição, mas o Paulo está trabalhando, está lutando, estamos visitando, estamos indo atrás, e ele está conseguindo se comunicar com a população de uma maneira muito satisfatória. Eu acredito muito na ida dele para o segundo turno, é uma nova eleição, mas temos chances aí, indo ao segundo turno, uma nova eleição, e vamos trabalhar no segundo turno, caso vá mesmo, para ganharmos a eleição. Estamos trabalhando para isso. Falou muito aqui de municipalismo no primeiro bloco. Eu queria saber quais são as tuas propostas, claro, vai ser dentro dessa ótica municipalista, para áreas como emprego, educação, saúde. Olha, vamos lá, emprego é a questão principal ainda, né? Hoje a preocupação maior da população é ter o emprego, né? Nós temos 3 milhões e meio de desempregados em São Paulo, no estado de São Paulo. É muita gente, né? Agora, o que eu foco no emprego? Nós estamos observando uma mudança, isso eu e o Paulo estamos falando a mesma língua, na migração do tipo de trabalho. O trabalho hoje é mais tecnológico. Citei o caso da cana-de-açúcar, no corte de cana, o corte de cana manual foi substituído por máquinas que têm que ser operadas. Então, a pessoa, para poder operar essa máquina, tem que fazer o curso. Então, o que nós precisamos fazer? Qualificação para gerar emprego. Hoje, o foco que nós temos, a nossa proposta para o governo de São Paulo, e em parceria com o Senado, eu sendo senador do Paulo Scaff, lá em Brasília, vou procurar fazer o combinado com ele, tem que garantir formação. Então, as nossas ETECs e FATECs, que são a base da nossa política de treinamento dos nossos jovens, tem que ter um foco naquilo que atende o mercado onde elas estão situadas. Não adianta você dar cursos que não tem nada a ver com a região. Se você for fazer um curso lá de navegação de porto na minha região, lá não tem porto. Então você tem que fazer lá corte de cana, como é que vai ser feito o corte de cana com máquinas. Agora, se o camarada é daqui de Santos, da região da Baixada, é o turismo, é o porto, é outro tipo de curso. Então nós temos que focar o curso técnico
de acordo com o mercado de trabalho. Então essa é a nossa visão, trabalhamos essa questão do emprego sintonizado com o treinamento. Na medida que a gente conseguir garantir treinamento maior para as pessoas, a colocação no mercado virá, desde que haja essa demanda, que tem demanda. Às vezes tem demanda e não tem gente para ocupar o espaço. Mas está desempregado, mas não tem qualificação. Se não tiver qualificação, aquele emprego não vai ser absorvido, a pessoa não vai conseguir um emprego. Então essa é uma preocupação. A questão da saúde, o que a gente sabe é que a saúde hoje tem que ser cada vez mais municipalizada. Então aí eu vou defender no governo de São Paulo e no governo federal o aumento no repasse. Como eu citei, hoje nós atendemos 30% nos municípios à saúde e recebemos apenas 15% de repasse. Isso tem que inverter imediatamente. Eu acho que tem que ser equalizado. 30% para todos os municípios, tem que ser a verba do SUS, tem que ser repartilhada. E isso aí o Paulo Scaff também concorda. Ele também defende que os hospitais estaduais atendam mais um dia da semana, atendam no sábado. Com isso você vai diminuir, vai ter que fazer um mutirão, mas se você fizer um mutirão e não aumentar a oferta, vai voltar a fila de novo. Então ele quer, ao mesmo tempo, fazer os mutirões, fazer um dia a mais na semana para atendimento na saúde, que seria uma ótima proposta e eu estou apoiando essa proposta. E a questão da segurança, ele tem dito isso com muita clareza. Hoje você sabe que os municípios também têm as guardas municipais. Então as guardas municipais cumprem o papel de segurança. Porque não adianta, o prefeito ele mora na cidade, vê um assalto, vê um roubo, vê um crime odiento, quer dizer, ele não faz nada. Então hoje tem a guarda municipal. O que nós precisamos integrar a guarda civil municipal, a polícia militar, a polícia civil e a polícia científica. São 4 polícias que têm que estar integradas. Então a visão nossa é haver essa integração a nível de cada município do estado de São Paulo. Isso tem experiências vitoriosas, eu mesmo fiz a experiência do vídeo monitoramento, e já existem vídeo monitoramentos regionais, integrando todas as cidades no mesmo sistema de vídeo monitoramento com as polícias, e isso tende a diminuir violentamente a criminalidade. Então nós temos que ter essa reestruturação e essa mudança na visão na questão da segurança. Está já chegando ao finalzinho da entrevista, eu queria que rapidamente você me respondesse a seguinte pergunta. Teu partido governou o estado de São Paulo durante um ciclo, Franco Montoro, Orestes Quércia, depois o Fleury, e a partir de 1994 iniciou-se esse ciclo do PSDB que com poucos hiatos aí, como agora, que temos o PSB, o PFL na época do Lembo e tal, do Dêmio antes, né? Qual é a diferença do jeito de governar dos dois partidos? Eu diria para você que é o municipalismo, né? O Montoro era um homem que defendia os municípios, ele que fez essa frase, as pessoas vivem nas cidades. O Quércia foi um municipalista histórico, né? Foi presidente da associação que hoje sou vice-presidente, Associação Paulista de Municípios, e com isso ele fez muita política a nível de interior, de integração das cidades e tal. Eu acho que isso diminuiu muito no governo do PSDB. Hoje a gente vê o PSDB, ele criou uma política de muito do prefeito ir ao Palácio Bandeirantes para assinar o convênio. Mas pouca política regionalizada, pouca descentralização. Então, eu compararia que os governos do MDB, depois de um período ditatorial, que nós vivemos um período ditatorial, o Montoro foi o primeiro governador eleito ainda sob a ditadura, porque a ditadura acaba mesmo na eleição do Tancredo Sarney e em 88 com a Constituinte. O Montoro implantou a questão da descentralização administrativa, fortaleceu os escritórios regionais de governo, e o Quércia, quando entrou depois do Montoro, fortaleceu ainda mais essa política de descentralização e depois volta a uma política de concentração. Eu espero que o Paulo Scaff, pelo menos ele tem defendido isso claramente, ele tem essa visão de descentralização, de que os prefeitos, inclusive com o avanço tecnológico, possam estar mais integrados ao governo do Estado de forma descentralizada, não concentrada na capital. Essa é a diferença que eu identifico claramente entre o governo do MDB e o governo do PSDB. Queria saber um pouco mais do Marcelo Barbieri, a parte política e a candidatura. Como é que é o teu dia a dia? Quais são as paixões que te movem? Bom, eu tenho a minha família. A paixão que move primeiro a gente é a família. 4 filhos, né? Tenho 4 filhos, o Nelson, a Isadora, o Matheus e o Caio. Eu estou casado com a Maria Helena quase há 25 anos, estou fazendo bodas de prata esse ano. E o que me move muito na minha família é motivar meus filhos a ajudarem a comunidade. Isso meu pai me passou, né? Minha família foi para Araraquara em 1897, então meus bisavós eram imigrantes italianos.
E sempre meu pai passou muito isso, a gente tem que fazer alguma coisa pela comunidade, a gente tem que lutar, buscar a comunidade. Então, quando eu posso estar com meus filhos e passar isso a eles, isso me move muito. E eu gosto muito de ler, eu leio muito, sempre li desde criança, li todo o Monteiro Lobato, todos os livros de Monteiro Lobato, li muitos livros que me interessaram, motivaram muito, Mário Vargas Llosa, Os 100 Anos de Solidão, é um livro que marcou a minha adolescência, minha entrada na fase de adulto jovem, né? E música, gosto muito de ouvir música. Gosto muito eu gosto muito de música clássica também, gosto de música brasileira, mas gosto muito de Beethoven. Como última pergunta aqui, eu queria abrir esses últimos 2 minutos para que você falasse diretamente com quem está nos assistindo e deixasse uma mensagem final. Olha, eu queria deixar aqui a gratidão a essa universidade que abre as portas a nós, que somos candidatos ao Senado, ao governo de São Paulo e à presidência da República. Eu, como candidato ao Senado, eu tenho uma visão clara do papel do Senado. Eu tive a experiência, 14 anos, como deputado federal. E tive a experiência muito rica, muito intensa, de ter sido prefeito de uma cidade de 236 mil habitantes, numa região central do estado. E tive a alegria, a felicidade, no final do meu mandato, a Folha de São Paulo, fazer uma pesquisa em todos os municípios do Brasil, e o meu município, a minha região, foi considerada a mais eficiente do país. Isso está registrado nos anais da Folha de São Paulo. E a minha cidade fez mais com menos dinheiro. Então, eu vou lutar muito pela eficiência na vida pública. Eu lutei muito como prefeito por isso. Assim que eu fiz 7 creches, 12 unidades de saúde básica, 3 UPAs, uma maternidade, fiz um centro de convenções, fiz 5 CRAS para atender a população de renda menor, fiz academias de saúde. Então, eu tenho uma visão de que é possível a gente fazer muito com menos recursos. Precisa melhorar a eficiência da gestão. Por isso, eu quero ser senador. Eu quero ser um senador que ajude os municípios do estado de São Paulo. Ajude os municípios do país inteiro, porque o senador vai legislar para o país, mas o meu foco vai ser o estado de São Paulo. Eu quero ser o representante de São Paulo com essa experiência que eu tenho. Eu não sou candidato a cantor, nem sou candidato a gourmet, a ficar fazendo comida. Não, não é minha praia. Minha praia é legislar a favor da comunidade, a favor da população. Não acho que a hora é de brincadeira, a hora é séria, o momento é grave. Vou também levantar a bandeira da democracia. Eu não acredito em saída fora da democracia. Qualquer que seja o presidente da República, caso não seja o Meirelles, que é o meu candidato, terá em mim um defensor da democracia. Qualquer presidente que queira ofender a democracia, terá em mim um ferrenho adversário. Porque a minha formação é de democracia, de lutar pelas diretas, de lutar pelo direito das pessoas votarem, opinarem, pela liberdade de imprensa, pela livre manifestação, pela livre organização. Então eu serei também um senador preocupado em defender os valores democráticos, as instituições democráticas que têm que ser aperfeiçoadas. Sou a favor do voto distrital, defendi isso quando era deputado federal. Sou a favor, sim, de um aperfeiçoamento do regime democrático. Tem 38 partidos no Brasil, que é um absurdo, não existem tantas correntes políticas ideológicas no país para tantos partidos. Tem que haver um regramento. Pode ter um partido, mas tem que ter regra, para que o partido agora vai acabar as coligações proporcionais, que eu acho que é um avanço. Então, cada partido tem que viver com a sua força própria. Então, eu vou defender esses valores que eu sempre defendi. E, para isso, eu preciso do voto. Preciso pedir o voto de vocês. O meu número é 151. Estou com o Paulo Scaff como nosso governador, que é o número 15, e também o Meirelles, número 15, para presidente da República. E vim aqui a essa grande audiência que nos assiste aqui na Universidade de Santa Cecília, pedir o voto para senador, e que são 2 votos. Eu peço um voto em favor do municipalismo, o número é 151. Muito obrigado, Gustavo, pela oportunidade, agradeço muito a vocês pela audiência e peço novamente que vocês pensem bem na hora de votar para Senado, que é muito importante. Já fui parlamentar 14 anos, prefeito 8 anos e tenho uma larga experiência de luta política e essa experiência minha eu quero colocar a serviço de São Paulo, estando lá no Senado da República. Esse foi Marcelo Barbieri, candidato do MDB ao Senado. Marcelo, muito obrigado pela tua presença, pela gentileza de estar aqui com a gente. O Rumos e Desafios volta no próximo programa. A gente se vê.